Olá, amigos gestores e professores. Sou o professor Renato Rocha e hoje nós vamos analisar dados de uma avaliação no Google Forms, segundo o tutorial sobre o Google Forms. Tá? Então, no último tutorial, elaboramos uma avaliação na íntegra. Agora nós vamos analisar todos os dados, questões por questões e aluno por aluno, dando porcentagem, média de acerto, tudo, tá? Em análise de dados. Primeiro, né? Aula anterior, elaboramos uma prova, tá aqui, né? Terminamos mostrando como que envia a prova. Você pode vir aqui enviar por e-mail, né? Ou criar um URL, né? Longo ou curto. Copiou e só postar no WhatsApp, e-mail, tá? E agora, né? Fizeram a provas e o que fazer com os dados, né? Como vou compartilhar com um simulado? Como vou compartilhar com meus professores? Como eu vou dar devolutiva para o meu aluno? É interessante você trabalhar com uma planilha clara para os nossos alunos e professores, no caso com gestores que aplicaram a avaliação, entender de maneira fácil. Primeiro passo, né? Quando você der uma avaliação no Google Forms, as respostas vão aparecer aqui, ó, 21 pessoas responderam, tá? Mas o Renato Rocha, né, no caso, fizemos a avaliação que fizemos, eu fiz o gabarito e coloquei meu nome, coloquei Renato Rocha, poderia ter colocado o gabarito. Então, 20 alunos fizeram essa avaliação, tá? Então, ó, vou aqui em resposta, se eu clicar em resposta, você tem um resumo, né? Um resumo da avaliação, o que mais errou, o acerto por questão, tá? Cada questão dá uma porcentagem de acerto, mas nada em planilha, tá? De uma maneira bem dissertativa, ó. As questões, tá? Tem ó, por pergunta, tem individual, prova por prova, para você ver, se quiser ver qual aluno acertou, mas aí fica bem extenso. E também o Google Forms nos fornece a planilha. Você clica aqui, no caso já tinha construído essa planilha, não pediu, mas muitas vezes você clica a primeira vez, você quer utilizar uma planilha ou fazer uma nova planilha. Você vai em nova planilha. No caso tem uma planilha aqui, ó. E se você observar, né, ó, já tem aqui, eu já coloquei em ordem alfabética, porque colocar em ordem alfabética é só você selecionar essa coluna aqui, ó, se não tivesse em ordem alfabética, você selecionava a coluna C aqui, ia em dados e selecionar a coluna C de A a Z, tá? Mas como eu já havia trabalhado, já trabalhei com essa planilha, eu já selecionei ela em ordem alfabética, não em ordem de resposta, tá? Então, eu já tinha até compartilhado, você pode compartilhar aqui, tá? Só que aqui fica complicado para o aluno ver qual questão ele acertou, qual que ele errou, ele tem que conferir o gabarito, tá? Então, por isso, o Google Forms ele fornece complementos, tá? O que é complementos? São estatísticas, dados, tá? Vou aqui pegar outra conta do Google, ó, que eu tenho, que é de matemática, M aqui, e vou instalar um complemento chamado Flubaru, tá? Ó, instalar complemento. Esse complemento é uma salvação para quem tem dificuldade em matemática. Ele faz tudo para você, toda a estatística da avaliação, ó. O Flubaru, você vem, clica nele, ó, primeiro em complementos, Flubaru, instala, ó, continuar, vai instalando tudo que você pedir. Aí ele vai instalar ó, vai dando complemento, instala, tá? Concorda com tudo e você instala, tá? Já vou na outra conta minha do Google, que já está instalado, né? Esse Flubaru, tá? Vou mostrar para você agora como facilita muito a vida do professor e gestores. Eu venho aqui em complementos, como eu já instalei o Flubaru, eu vou selecionar aqui, ó, tá, ó, assistente ó, de planilha, vamos colocar de grade, de planilha. Vou clicar aqui, e vou concordar em Flubaru fazer a notificação, trabalhar com a minha planilha, nos ajudar a fazer essa estatística, tá? Primeiro, grade normal, cada linha dessa daqui vai transformar em coluna e um dado estatístico. Então, quanto menos coluna, melhor é, tá? Então, venho aqui, vou colocar normal grade, não vou colocar normal, vou pular isso daqui, ó, skip, pular, que é a pontuação. Não vou dar pontuação para essa primeira aqui, para essa primeira linha, que não é uma pergunta. Aqui já está identificação do estudante, mas se estivesse tipo normal, pontuação normal, não. Você teria que vir aqui e clicar em identificação do estudante, tá? Se tivesse nome, número, série, você coloca sempre identificação do estudante. Pode ver que e fica em branco aqui, ó. Por quê? Porque é para identificar o estudante, não é para contar pontuação. Depois, normal, né? Que seria o que? A pontuação normal. Essa avaliação que eu fiz, ó, ela tem 9 questões, tá?
Ah, e o professor quer já transformar um aluno em 10, transformar de 0 a nota de 0 a 10. Então, ele vê uma questão que é mais difícil, né? No caso, eu vou colocar aleatório, eu vou colocar aqui, ó, que essa questão vale 2, tá? Então, eu posso fazer com cada questão ter um peso diferente, tá? Ou posso fazer 16 questões e valer 16 pontos, aí depois você transfere em nota, tá? Porque vai dar a porcentagem, e a porcentagem eu posso transformar em nota, tá? Então, venho aqui, ó, todas as questões, a primeira vale 2, a outra 1, e vou em continue, tá? Clico em continue, continuar. Aqui, né, quando eu fiz o primeiro tutorial, eu resolvi, coloquei Renato Rocha, poderia ter colocado gabarito, tá? Que toda vez que você elaborar uma avaliação, faça a primeira, para conferir se dá a pontuação certa para o aluno ter já ali, e para verificar, né, já servir como um gabarito. Por quê? Eu tenho que fazer um dado estatístico e tem que ter um gabarito, ou seja, um aluno que fez tudo correto, né? No caso, utiliza você que fez tudo correto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, selecionar, ó, Renato Rocha, que já está até selecionado, e vou colocar em continue. Vou esperar um pouco e esse complemento para toda a estatística para nós. Tá? Tudo aquilo que no Excel nós ia demorar muito para fazer, ou mandar para o professor, né, de repente é 16 questões, e cada professor tem que analisar a sua questão, né? Então, ele já faz todo esse trabalho, ó, possibilidades de pontos, 10, média de pontos, 7,1 ou 71%. Quantidades, né, de submissões, ou seja, quantas pessoas fizeram? 20. Quando você selecionou a sua já é o gabarito, então já tira o gabarito, né, a prova que você fez da estatística. Então, excelente, ó. 20 pessoas fizeram, 20 alunos, né? O número de submissão, ou seja, quantas vezes fez, né, o tempo, tal, uma só, todo mundo fez uma vez. E aqui, ó, agora você consegue analisar a nota do aluno, ó, Ana tirou 3, Ângelo 10, e aqui, se fosse em ponto, né? Se eu tivesse deixado uma questão valendo 1, a primeira ia ser 9 pontos, só que aqui eu teria nota, ó, transforma tudo em porcentagem, ó, 30%, 100%, ó, 90%, 80%, então eu tenho uma porcentagem de acerto para o aluno, tá? E se ficar grande a planilha, é como pôr em branco aqui, ó, grade do e-mail, ou seja, coluna do e-mail. Como não pediu e-mail, eu vou excluir essa coluna. Como essa aqui eu não contei pontuação, eu pulei, vou excluir essa coluna. Pronto. A questão número 1, você já sabe o aluno que errou e que acertou. Vai estar 0 para acerto e 0 para o erro e 2 para acerto. Mesma coisa a questão do lado. E um dado interessante, pessoal, é o seguinte, quando você vem aqui, ó, você consegue ver a porcentagem de acerto daquela questão. Tá? Então, se é um simulado, né, cada duas questões aqui, ó, as duas primeiras é de história, então eu somo as duas, divido por 2, eu já tenho a média da sala em história. Então, quando você terminar esse simulado, vamos colocar que eu sou um gestor, eu terminei esse simulado, eu sei o rendimento da escola no geral, da sala no geral, sei o rendimento por disciplina. Então, é um complemento mesmo, é um complemento que veio de encontro nesse tempo de pandemia, tá? Então, temos aqui, ó, tudo a estatística detalhado, tá? Ó, com nota do aluno e estatística de questão por questão, tá? Se é um professor de matemática ou de história que passa isso daí, cada questão é uma habilidade diferente, você tem a porcentagem de acerto naquela habilidade, tá? Então, facilita bastante, tá? Você encontrar a média de acerto da sala, quantos alunos fizeram tem aqui, então é só seguir o passo a passo, tá? E vamos compartilhar. Ó. Compartilhar, você clica em compartilhar, você compartilha com seus professores, com o simulado, com seus alunos, e seus alunos veem a nota, a total de pontos, né, no caso do 0 a 10 com facilidade, e a porcentagem. Exemplo, se fosse 16 pontos, era bem mais fácil, pessoal, você falar para a sala, pessoal, a porcentagem é a sua nota, tá? A porcentagem de acerto. E questão por questão, interessante que até aqui, ó, as questões que ficaram abaixo da média da sala, que foi 7,1, né? E deu 55%, ficou em destaque. Nós precisamos ter atenção a essa questão, tá? Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Porque eu vejo muita dificuldade em fazer análise de dados e é importante para conhecermos a nossa sala de aula, a nossa escola, tá? Dê um joinha no vídeo, segue a gente no canal, que faremos mais vídeos para ajudar os nossos professores e nossos gestores no dia a dia. Um abraço, fiquem com Deus.